Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Quinta-feira, meu povo, tem como tema Ofendidos por Jesus. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos neste comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender mais sobre o conteúdo da lição dos jovens, sobre o conteúdo produzido aqui no canal, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema Ofendidos por Jesus. Essa semana nós estamos vendo a perspectiva de como Cristo conseguiu colocar dentro do seu meio pessoas que tinham ideologias políticas diferentes. Por exemplo, nós vimos o caso de Simão Zelote e o caso de Mateus, que era publicano, um contra Roma e um por muito tempo foi a favor de Roma, a ponto de trabalhar para Roma contra os judeus. E Cristo conseguiu trabalhar no coração deles. Cristo conseguiu transformar o coração deles a tal ponto que o viés político deles foram deixados de lado e eles continuaram seguindo Cristo Jesus. Porém, uma pessoa dentre os 12 não teve seu viés político convertido. E eu estou falando de Judas. Judas, ele se ofendia quando Cristo falava que ele não iria assumir o reino aqui nessa terra, quando ele falava que o reino dele não era daqui. Tanto, quando nós acompanhamos ali João 6,15, nós vamos ver que Judas, ele ficou arrasado quando Jesus disse que ele não iria tomar o reino. Ele falou, não é agora, meu reino não é daqui, fica tranquilo, meu reino não é daqui. E Judas se incomodava, tanto que Ellen White escreve ali no livro O Desejado de Todas as Nações, lá na página 575, o seguinte, a declaração de Cristo, tantas vezes repetida, de que seu reino não é deste mundo, irritava Judas. Ele havia traçado uma conduta de acordo com a qual esperava que Cristo trabalhasse. Judas queria uma luta mais agressiva. Pensava que, se Jesus não impedisse os discípulos de executar os próprios planos, a obra seria mais bem sucedida. Percebe então que Judas, ele queria colocar Cristo numa caixinha. Judas queria colocar Cristo dentro do seu conceito e não Judas queria se moldar ao conceito de Cristo. Ele queria simplesmente obrigar as pessoas a fazerem algo. E ele tentou de todas as formas. Tanto que quando nós olhamos para a vida de Judas, nós vamos ver tantas vezes que ele vai resistindo. Ele se incomodava, ele reclamava, porque ele era, dentro dos discípulos ali, a pessoa mais letrada, ele que tinha maior conhecimento. E ele falou, não, eu estou preparado, eu vou movimentar, eu vou preparar isso, porque eu sei o que política é, eu sei que é isso, eu sei que é aquilo. E Cristo tentava todas as vezes converter o coração de Judas, assim como ele converteu o coração de Simão, o coração de Mateus. Então, é necessário duas coisas para que Cristo converta o nosso coração. Primeiro, que nós nos entreguemos completamente a Ele. E Judas não fez isso. Judas não se entregou completamente a Ele. E o segundo ponto é abrir mão das nossas vontades para seguirmos as vontades de Cristo. Então, olhando para isso, olhando para a vida de Judas, nós vamos ver que todos os tempos, Judas parecia que estava caminhando em direção a Cristo, mas na verdade ele não estava se relacionando. Ele estava tentando de todas as formas fazer com que Cristo fizesse aquilo que ele queria e não do que era a vontade de Jesus. Tanto que no final ele trai Cristo Jesus, cumpre aquilo que estava dentro do seu coração desde o princípio, que não conseguiu ser transformado, e ele faz isso e ele, infelizmente, depois faz o que fez com a sua própria vida, porque ele não abriu mão do seu viés político. Judas queria de todas as formas que a sua vontade política fosse cumprida. Então, uma coisa que é necessário de nós olharmos para toda essa história de Judas e esse relacionamento com Cristo é a forma que Judas se afasta. A apostasia, ela surge no coração de Judas de tal forma que as crenças políticas sobressaem as crenças bíblicas, que as crenças pessoais sobressaem a palavra de Deus.
E isso é um grande perigo para nós. Nós não podemos deixar as nossas vontades, as nossas convicções, os nossos desejos se sobreporem à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, a Bíblia. A nossa cosmovisão precisa passar pela Bíblia. Então, eu olho para o mundo passando pela Bíblia e vejo as coisas. Agora, se eu tentar olhar para a Bíblia através dos meus conceitos, das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas decisões, eu não vou me submeter a ela, eu vou tentar submeter a Bíblia à minha vontade. E foi exatamente o que Judas fez. Esta relação que ele tentou imprimir com Cristo Jesus, de colocar as suas vontades, os seus desejos. E Judas, ele é um exemplo de alguém que não quer realmente ter um relacionamento com Jesus. E aqui eu deixo uma coisa para você refletir. Muitas vezes, nessa nossa caminhada cristã, talvez você tenha aí 1 ano, 6 meses. Dessa vez eu estou falando com alguém que já tenha 5, 10, 15 anos de caminhada cristã, 20 anos, nasceu na igreja. Saiba de uma coisa, nós precisamos crescer todos os dias em Cristo Jesus. Nós precisamos crescer em verdade e em espírito. E crescer em verdade e em espírito é abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, através de um relacionamento verdadeiro, sincero com Cristo Jesus, e entendendo que nem tudo que eu quero condiz com a palavra de Deus, e nem tudo que eu quero é aprovado por Deus, e que eu preciso realizar o que Cristo fala que é para ser feito, aquilo que Cristo aponta, aquilo que Cristo enfatiza que nós devemos fazer. Isso nós devemos fazer. É essa a nossa vontade. É a nossa vontade, ela precisa estar alinhada com a vontade do Pai. Assim, da mesma forma, quando Cristo veio a esta terra e falou diversas vezes que ele estava cumprindo os desejos do seu Pai, nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós estamos em um mundo muito polarizado, onde a política se resume à direita e à esquerda, onde tudo se resume a um lado ou outro, e Salomão vai dizer que nenhum extremo é bom. Seja para um lado, seja para o outro, nenhum extremo faz bem. E essa é a mais pura verdade. Agora, o extremo relacionamento com Jesus, isso faz bem. Porque desta forma, o nosso coração é transformado. Desta forma, as nossas vontades vão sendo sujeitas à palavra de Deus, vão sendo sujeitas a Cristo Jesus. E desta forma, além do nosso relacionamento ser mais verdadeiro, ser mais sincero, nós não corremos o risco de Judas, de estar andando com Jesus e mesmo assim o coração está pensando em outra coisa. Que nós possamos caminhar com Cristo, nos entregar a Cristo, nos sujeitar a Cristo. E o mais importante, deixar que Ele faça morada em nós e que nós possamos viver todos os dias olhando para a Sua palavra, olhando para as Suas vontades e cumprindo ela através da ação dele mesmo em nós. Mas nós precisamos dar a Cristo a liberdade dele trabalhar em nós. Deus não é um Deus autoritário que vai impor a sua vontade sobre nós. Ele quer que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio para deixá-lo nos conduzir à sua vontade. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor tem falado ao nosso coração sobre a forma que temos que nos entregar ao Senhor, meu Pai. Pegamos aqui o exemplo de Judas, um exemplo claro da Bíblia de uma pessoa que andou com o Senhor, porém não foi convertida para se entregar completamente a Ti. Pai, se por acaso nós estamos nessa mesma relação na qual caminhamos com o Senhor, porém ainda não nos entregamos completamente, pedimos, meu Pai, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor nos tire deste mau caminho e que possamos realmente abrir o nosso coração para que o Senhor faça morada. Que possamos falar igual Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que a sua promessa de Ezequiel 36 se cumpra, transformando o nosso coração de pedra em um coração de carne. Pai, nos auxilie a termos as nossas vontades baseadas nas tuas vontades, meu Pai. E que os nossos viés políticos, que os nossos viés da nossa cosmovisão possam estar sujeitos à Tua palavra. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço no nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha,
Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixe seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!